Graça e paz. Oséias, capítulo 4, verso 1. Vamos ouvir aí o que diz a palavra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Que Deus revele ao nosso coração a sua palavra. Aqui está a maior crise de todos os tempos, porque o Senhor tem uma contenda com os moradores da terra, com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, não há bondade, nem conhecimento de Deus. Alguns estudiosos acreditam que terra aqui refere-se à terra de Israel. Mas acredito que isso aqui é bem mais abrangente e que o aviso aqui envolve todo mundo, porque conhecimento de Deus é o que eu preciso, é o que o mundo precisa, o que todo mundo precisa. O mundo já passou por grandes crises epidêmicas, econômicas, políticas e bélicas. Todas essas crises foram superadas, mas a maior de todas as crises é a falta de conhecimento de Deus. E essa crise permanece. A maior e a pior crise de todas as crises do mundo é a falta de conhecimento de Deus. Não é conhecimento sobre Deus. Não é conhecimento livresco. Não é conhecimento cultural. É conhecimento de Deus. É uma relação com Deus. É um relacionamento íntimo com Deus. É desse tipo de conhecimento que a palavra de Deus está falando. O próprio Deus faz essa acusação, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus. Como eu disse, essa acusação não se restringe a um povo apenas, mas a todos os povos da terra. A grande crise, a nossa grande crise, a crise do mundo é a ignorância de Deus. O mundo não conhece a Deus. Às vezes temos uma boa cultura, escolaridade, boa formação religiosa e até conhecemos as Escrituras. Conhecemos muito até da palavra de Deus, das Escrituras. Mas a crise não é desse tipo de conhecimento. É a falta de conhecimento relacional com Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 34, ali Paulo fala desse conhecimento de Deus. Tornai-vos a sobriedade
como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para a vergonha vossa. Você vê? Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, conhecimento da pessoa de Deus, revelada, a pessoa de Deus revelada em Cristo. Isto digo para a vergonha vossa. A falta de conhecimento relacional com Deus é o nosso maior vexame. O pecado é o maior de todos os males, porque o pecado nos priva do maior bem. O pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso, irmãos, o pecado é a maior tragédia que aconteceu com a humanidade, porque o pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Há uma separação. O homem está separado de Deus, e ele não tem conhecimento íntimo de Deus. E não dá para ter conhecimento relacional, pessoal de Deus, se a questão do pecado não for resolvida na nossa vida. Tem que ser. E Deus resolveu. Ele resolveu na cruz. Lá na cruz, Cristo nos atraiu a si, nos fez morrer com Ele para o pecado, levou os nossos pecados também sobre Ele. Ali, os nossos pecados, nós também, ali nós morremos no corpo de Cristo, e essa morte no corpo de Cristo nos separou do pecado, porque o pecado separou o homem de Deus. A morte do pecador separa ele do pecado para Deus. A nossa ressurreição com Cristo é o início do nosso novo relacionamento com Deus, porque o pecado nos separou, a nossa morte na cruz em Cristo nos separa do pecado, e a nossa ressurreição com Cristo é o início de uma comunhão, porque a comunhão começa na vida, o relacionamento com Deus começa na vida. Com Cristo nós fomos ressuscitados e ganhamos a vida dele, e ele vive em nós. O projeto de Deus é um projeto de comunhão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí está. O projeto de Deus é um projeto de nos envolver num relacionamento pessoal e íntimo com Ele.
Depois da nossa morte com Cristo, entramos para a comunhão com Ele. A identificação com Cristo é o casamento. Nosso casamento com Deus, com Cristo. E a comunhão é o convívio, é o relacionamento, é a intimidade. E também é onde nós vamos conhecer o Senhor pela revelação da palavra. O propósito de Deus em nos alcançar com a sua graça regeneradora é para que o conheçamos. O que você conhece? Eu conheço muitas coisas. Eu conheço muitas doutrinas. Eu conheço muitos textos. Mas não é isso. Não é isso, gente. É o conhecimento pessoal de Deus. Conhecer a pessoa dele. Nós temos aqui uma questão colocada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 29. Preste bem atenção no que é dito aí. Primeiro livro de Crônicas, 28, verso 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. E tu, meu filho Salomão, Davi dizendo, conhece o Deus de teu pai. Salomão, o homem do conhecimento, o homem da sabedoria, o homem que pediu sabedoria e Deus deu. O cara que mais teve conhecimento na história da humanidade. Mas veja o que Davi está dizendo. Meu filho, conhece o teu Deus, o Deus do teu pai. Você precisa conhecer. Você não pode perder esse conhecimento. Não pode. Conhecimento da pessoa de Deus. Aqui está a grande herança que um pai pode deixar para o seu filho. O conhecimento de Deus. Esse é o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho. Davi está dizendo ao seu filho Salomão que procurasse conhecer a Deus pessoalmente e intimamente. Meu filho, não se envolva com mais nada. Procure conhecer o Deus do teu pai. Conheça Deus. Desenvolva a comunhão com Ele. Intimidade. E o conhecimento de Deus é uma coisa muito preciosa, que não é coisa para mostrar para as pessoas. É coisa do quarto. É pessoal. É um conhecimento que não é para ficar aí postando no Facebook. É um conhecimento bem pessoal,
bem íntimo. Mas Salomão foi um fracasso total, porque ele perdeu Deus de vista, ele perdeu esse conhecimento de vista, ele perdeu o foco do conhecimento de Deus. Salomão foi o mais sábio, teve prosperidade, teve riqueza, teve fama, foi a maior celebridade da sua época, teve muitas mulheres, e as mulheres o corromperam, e ele descambou para a idolatria. Mas Deus, que é misericordioso, depois, no final, foi buscá-lo com a sua graça. Eu não estou falando de religião. Vamos entender. Eu estou falando de conhecer a Deus. O Deus que se revela a nós por sua palavra e se revela de uma maneira íntima e pessoal. O cristianismo pós-moderno, por causa do pecado em que está envolvido e atolado até o pescoço, não tem interesse apenas na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. A impressão que se dá das pessoas que se reúnem não é para conhecer a Deus, não é para conhecer, para ter esse conhecimento pessoal de Deus. A impressão é que essas pessoas querem participar de programações, eventos. Estão sempre fazendo eventos. São empresas que promovem eventos e não igreja. Até dizem, se não tivermos eventos, a igreja não caminha, não se destaca, não é notada. Hoje em dia existe pastor de eventos. As igrejas têm um pastor lá que é só para eventos. Mas, como alguém disse, e disse de uma maneira acertada, né? Ele disse assim, alguém disse assim: uma igreja de eventos é uma igreja de ventos, porque eventos vêm e vão, passam, e o que sobra depois do evento? O que sobra? Não sobra nada, a não ser lembranças agradáveis que as pessoas tiveram, lembranças daqueles momentos gostosinhos em que essas pessoas se deleitaram. Mas a igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo quer ficar com Cristo. Ela é a noiva de Cristo. E se a noiva não quer saber do noivo, não gosta de ficar com o noivo, o meu conselho é o seguinte: termine o casamento, termine o noivado, porque não vai dar certo. Então, a igreja de Cristo quer ficar com Cristo, quer conhecer Cristo pela palavra de Deus e desenvolver comunhão, intimidade com Ele. No Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A minha versão diz:
deleite-se no Senhor, e Ele, o Senhor, atenderá aos desejos do seu coração. Deleitar-se no Senhor significa experimentar prazer no Senhor. É estar satisfeito no Senhor. Mas por causa do pecado, a pessoa se deleita em si mesma. Se deleita nas coisas. No pecado, se deleita até nas outras pessoas, mas não no Senhor. Tem gente que até diz assim: eu estou me sentindo bem, eu me sinto bem com determinadas coisas. Quando eu vou lá no culto, lá tem vezes que eu me sinto bem, tem vezes que não. Tem gente que diz isso: eu me sinto bem com determinadas coisas, ou com determinada pessoa. Mas basta sair alguma coisa errada para que ela não deixe de se sentir bem. E azeda a maionese. O pecado ocasionou um prazer falso e suicida no ser humano. Preste atenção no que eu vou dizer. Nunca houve e jamais haverá um relacionamento prazeroso entre Deus e o pecador, mesmo que esse pecador seja um religioso. Por isso Deus providenciou a nossa regeneração em Cristo. Uma vez regenerado, o ser humano pode ter prazer em Deus, pode satisfazer-se em Deus. Não é deleitar-se nas coisas do Senhor, mas no próprio Senhor, e o Senhor que está em mim. Cristo em mim me traduz prazer. Cristo vive em mim, que prazer. E quando diz aqui, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Muitos usam esse texto para justificarem o egoísmo diante de Deus. Se eu estou servindo a Deus, Deus tem que me dar coisas. Deus tem que atender os meus pedidos. Mas não é isso. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O desejo do coração é aquilo que é o seu maior prazer. Entendeu? O que é o desejo do seu coração? É aquilo que é o seu maior prazer, que você mais deseja, que você mais quer. O desejo do nosso coração é aquilo em que nós nos deleitamos. Então, o desejo do coração do regenerado é Cristo mesmo. Cristo é o desejo do meu coração que será atendido por Ele. Meu coração deseja o Senhor e o Senhor vai atender esse desejo, vai se revelar a mim para que eu então tenha prazer no Senhor, prazer nele. Se não for assim, não adianta nada. São como aqueles casais que vivem muitos anos juntos, mas na base do respeito, na base eu suporto você e você me suporta. É um relacionamento prático, ético. A gente tem que fazer alguns princípios, obedecer alguns princípios diante da sociedade. É um relacionamento quase que jurídico.
mas não tem prazer, não há prazer nenhum. É muito regulamento, mas muito pouco relacionamento prazeroso. Não tem leveza, não tem euforia, não tem prazer nessa vivência. Muitas vezes vivência longa, 30 anos, 40, 50, mas não é algo prazeroso. Não é isso que Deus quer para nós. As igrejas estão cheias de atividades, projetos, programas, mas cadê o conhecimento pessoal e íntimo de Deus? Cadê? Não tem. O anelo de uma igreja regenerada se expressa assim: Senhor, eu quero a Ti. Pai, vem revelar o Teu Filho em mim. Eu quero a Tua pessoa, eu quero a Tua presença em mim. As Tuas coisas não me satisfazem. Eu preciso de Ti mesmo. Não fique pensando que eu sou contra as bênçãos de Deus. Não fique pensando que eu sou contra, e aqui vamos dizer a coisa bem nítida para os irmãos: bênçãos materiais. Deus dá? Dá. Porque Deus é bom. É por isso que Ele dá. Ele dá bênçãos materiais, Ele dá coisa. Mas a minha relação com Deus não está nessa base, não. Deus nos dá coisa porque Ele é bom, porque é o seu caráter. A questão é quando nós queremos fazer rolo com Deus, negociar com Deus, tipo assim: o Senhor ganha isso para mim, e aí a gente fica bem. Aí eu vou testemunhar lá. O Senhor me dá bênçãos e eu te sirvo. Não é isso, não. Isso não é servir. É servir-se de Deus. É diferente. Eu sei que o Senhor me dá coisas, mas eu te sirvo e te adoro em troca de nada. É pelo Senhor mesmo. É por aquilo que o Senhor representa para mim. Quando a gente adora o Senhor nessa base, aí nós extrapolamos todas as fronteiras. Não estou caçando bênçãos. Eu quero a Ti. Eu quero a Tua pessoa. Eu quero conhecer o Senhor. Eu reúno aqui há quase 4 décadas, 40 anos, e você pergunta assim: você não está cansado? Não, irmãos, eu não estou cansado, eu não estou aborrecido, eu não estou enfadado. Mas eu também não estou aqui atrás de igrejismo, porque é isso que cansa as pessoas. O que é igrejismo? A gente usa essa palavra para se referir ao exercício religioso e ao mero envolvimento com programas e eventos e coisas desse gênero, mas que não acrescenta absolutamente nada na vida espiritual das pessoas,
e nem se relaciona com o conhecimento pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, eu não estou atrás de igrejismo. E vou ficar aqui até Cristo voltar, ou eu morrer fisicamente, porque embora daqui eu acho que não vou não. Você sabe atrás de que eu estou aqui? Eu estou atrás de Cristo. Eu estou atrás de Deus. E é porque Ele já foi atrás de mim. Por isso que eu estou atrás dele. Eu quero envolvimento com Ele. É isso que dá significado na vida da gente. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto foi dito à igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última das 7 igrejas citadas no Apocalipse. Alguns estudiosos acreditam que Laodiceia, além de ser uma igreja histórica e local, ela também representa a igreja do nosso tempo, a era em que nós vivemos. Tudo faz crer que esse período começou no final do século XIX e culminará no final da grande tribulação. Olhando aqui para o aspecto simbólico, representativo. Nessa linha de raciocínio, o capítulo 4 de Apocalipse a igreja de Cristo já foi arrebatada e Laodiceia, a igreja que não nasceu de novo, está na terra. Está na terra. Só a igreja regenerada foi. Apocalipse 3, verso 10, fala da igreja que o Senhor vai retirar daqui. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Preste bem atenção que o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa para aquela igreja que Ele renasceu. Ele diz assim: eu vou livrar você da hora, do momento, do período, um período terrível, que ele diz aí que é o período em que ele vai trazer tribulação para todos os povos da terra. Desse período de tribulação intensa, grande, a grande tribulação, Deus vai nos tirar. Então essa é a igreja que sobe. Mas Laodiceia não. Laodiceia não teve essa promessa. Então, voltando aqui, Laodiceia é a última das 7 igrejas citada no Apocalipse. Alguns estudiosos acreditam que essa igreja, além de ser uma igreja histórica e local, ela também representa a igreja do nosso tempo, a era que estamos vivendo. A igreja do nosso tempo tem as mesmas características de Laodiceia. É uma igreja muito misturada,
é uma gororoba, tudo misturado, é um território sem fronteiras definidas, delineadas. A gente não sabe o que pode, o que não pode, o pecado pode, ou se não pode, não tem assim fronteiras, não tem divisas notáveis. Pode existir sim gente regenerada na igreja de Laodiceia, e eu acredito que tem, mas como sistema essa igreja está corrompida. O sistema dessa igreja é um sistema corrompido. No arrebatamento só irá quem nasceu de novo. Quem não nasceu, Laodiceia, sistema corrompido, não sobe, não vai. Então, Laodiceia descreve um grupo de pessoas sem qualquer evidência de salvação. Veja aí o versículo 17, Apocalipse 3, verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Os adjetivos desgraçado, miserável, pobre, cego e nu não deixa nenhuma dúvida para nós. Desgraçado ou infeliz, como diz a outra versão, tem a ver com não ter esperança em Cristo, mas ter a esperança neste mundo. Tem a ver com algo ruim, O sistema corrompido de Laodiceia é um câncer em metástase, só está aumentando. A palavra miserável tem a ver com a escravidão do pecado na vida da pessoa. A palavra pobre aqui significa desprovido do rico tesouro de Deus, que é o próprio Cristo, o Evangelho. Cego significa que não consegue enxergar a suficiência de Cristo. Cristo não basta para essa igreja, né? Cristo não é suficiente, não basta. É sempre Cristo e algo mais. Tem que ter Cristo, mas não só Cristo. É Cristo e algo mais. Nu fala de estar despido da veste espiritual, da salvação do próprio Cristo. O nome Laodiceia também é muito interessante. Laodiceia significa justiça do povo, direito do povo, democracia. A característica de Laodiceia é uma característica humanista e antropocêntrica, centralizada no homem. Tudo gira em torno do homem, em função do homem e não de Deus. A pregação não é expositiva, como estamos fazendo hoje. É sempre um sermão. Pregação expositiva é quando a gente lê os textos. A pregação não é uma pregação expositiva. O Evangelho não é enfatizado, nem sequer conhecido. Usa o nome de Jesus o tempo todo, mas não para confiar em Jesus, para se tornar confiável perante o mundo, perante as pessoas. Por isso eu uso o nome de Jesus, porque aí dá assim, olha, ele é confiável, né? Olha como ele cita Jesus, olha como ele fala, confiável. Então não confie em Jesus. Usa o nome de Jesus para se tornar confiável, mas não tem nenhuma relação verdadeira com ele. Fala de Jesus, mas não tem contato pessoal com ele. Os cânticos são homocêntricos, românticos
e heréticos em suas letras. Não se fala de santidade, do pecado nem pensar, e do inferno então, aí é que não fala mesmo. É uma igreja ensimesmada, tudo cheio de não me toque, faz tudo para si mesma, dizendo que está fazendo para o outro, né? E ainda diz assim: o Senhor merece o melhor. Estou fazendo porque o Senhor merece o melhor. O Senhor Jesus se apresenta como estando do lado de fora do programinha dessa igreja. Veja bem, irmãos, aqui é muito importante. Foi o texto que ele deu aí, o capítulo 3, verso 20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus se apresenta, ele é soberano, ele manda em tudo. Se ele quiser entrar, ele entra. Só que ele se apresenta, o Senhor se apresenta como estando fora do programinha da vida dessa pessoa, do programinha dessa igreja, Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha palavra, a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Esse abrir a porta é ouvir e receber e crer na palavra, irmãos. O que é abrir a porta? Abrir a porta aqui não é abrir o coração. Abra seu coração para Jesus. Não tem isso na palavra. O que tem na palavra é que o Senhor, com a sua graça soberana, abre o seu coração, abre o meu. Foi assim que ele abriu o coração de Lídia. Abriu para que ela cresce na palavra. Abrir aqui, irmãos, é o que está aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a palavra, está vendo? Se você ouvir a palavra, receber a palavra, crer na palavra, você vai ser regenerado. E aí Jesus entra.